Muito bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Bom dia a toda a igreja, bom dia a todos os irmãos que nos ouvem aqui no nosso imenso país, né? Por todas as partes. Vamos falar um pouquinho mais sobre este personagem Enoque. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque foi arrebatado. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. E andou Enoque com Deus e não viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Como será que Enoque andou com Deus? Há muitos mistérios na história profana sobre Enoque. Livros de Enoque, muitos mistérios, né? Mas para nós, para mim, é suficiente o que a Bíblia diz. Eu, às vezes, pesquiso alguma coisa na história e vou até onde não fere, né? Não fere os registros bíblicos. Então, pensa-se que Enoque foi um extraterrestre, um alienígena, né? Andou com Deus assim flutuando, e Deus para si o tomou. Não. Enoque andou com Deus como nós estamos andando, como o irmão está andando. Teve família, com certeza teve transtornos familiares, teve muitos problemas. 365 anos, enfrentou muita coisa, né? Muita coisa. E ele andou com Deus. Ele foi um homem que sabia o que era estar mais perto de Deus. E Enoque, portanto, foi trasladado sem morte. Um tipo da igreja sendo arrebatada com aqueles que estão adormecidos para se encontrar o Senhor nos ares. E agora eu te pergunto, qual história você encontra isso? Quais os livros de história, de teologias você encontra isso aqui? Que Enoque é um tipo da igreja sendo arrebatada com aqueles que estão adormecidos para se encontrarem com o Senhor nos ares. Sabia disto? Não. Muitos não sabiam. Eu também não sabia. Admirava, lia sobre Enoque. Lemos aqui em Gênesis, no capítulo 5, a história, né, de Enoque, versículo 24. Eu não sabia disso. Com a revelação, irmãos, a gente lê a Bíblia só com o intelecto, com a mente, com a inteligência é uma coisa, e ler a Bíblia com revelação é outra. A Bíblia, sendo estudada intelectualmente, estudada assim, escatologia, né? Um estudo da Bíblia, escatologia, teologicamente, escatologia, sabedoria e exploração de dados, tudo bem, dados, explorar dados, tudo bem, históricos, né? A Bíblia é uma coisa, a Bíblia lida com revelação é outra. A Bíblia lida cientificamente, teologicamente, é um livro. A Bíblia lida com revelação é outro livro completamente diferente. Completamente. Você sabia que a lógica não anda junto com a fé? A fé e a lógica não combinam? Porque a lógica busca provas, tem que ver para crer. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova de coisas que não se vê. Agora, como é que a fé vai andar junto com a lógica? Não tem jeito. Não tem jeito de morar na mesma casa. A dúvida não mora junto com a fé. Não tem jeito.
Então, quando a gente passou a ler a Bíblia com a revelação, é completamente diferente. Todos os livros escritos e coisas que eu li antes, eu nunca tinha visto isso. Que Enoque foi trasladado sem morte, um tipo da igreja sendo arrebatada com aqueles que estão adormecidos, para se encontrar com o Senhor nos ares. E o restante da igreja é levada ao período da tribulação. Não consigo entender nada mais disso eu mesmo. Enoque arrebatado sem morte. Antes do período do dilúvio, ele foi arrebatado. Antes da grande tribulação, a noiva de Jesus Cristo será arrebatada. E muitos sem provar a morte. E os que estiverem mortos também ressuscitarão no corpo imortal e incorruptível, não mais nesse corpo mortal. Portanto, tanto os que ressuscitarão como os que serão transformados vão sem provar a morte, vão tomar posse do corpo sem morte. Não vai nem haver lembrança de morte mais, né? Agora, na mensagem O Futuro Lar, o que eu li aqui é o primeiro selo. Agora, no futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, deixa eu aproveitar aqui para fazer uma observação. Há irmãos que estão sendo batizados, estão crendo na mensagem, através deste culto, estão procurando o pastor, né? Essas mensagens você pode procurar o pastor, que ele vai providenciar. Pode chegar aí e dizer ao pastor, eu ouvi a mensagem, Futuro Lar do Noivo Celestial, eu quero essa mensagem, eu quero todas as mensagens, todas que eu preciso eu quero. Seu pastor vai providenciar isso aí, com toda certeza, porque todos nós pastores sabemos que a fé para o arrebatamento está nas mensagens. Eu não gosto muito de ver um pastor no púlpito sem as mensagens na mão, eu não tenho segurança. O que ele está falando está baseado nas mensagens, é claro. Mas dá mais segurança o pastor que passa as mensagens para o povo e usa as mensagens também. Que a igreja veja que ele não está falando nada de si próprio, não, de sua própria cabeça, sua própria revelação, não. É a mensagem, porque a fé para o arrebatamento está nas mensagens. Agora, no futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, quem que não quer essa mensagem? Deus me livre, né, de não querer. Nessa mensagem, o profeta do Senhor diz, só um pouquinho e seremos convocados. Então virá o rapto. Como Enoque, só um grupo pequeníssimo será arrebatado. Foi só Enoque que foi arrebatado. Um só foi arrebatado antes de Noé, antes do dilúvio. Um grupinho pequeníssimo será arrebatado em relação ao mundo, em proporção, né? Ao mundo é um número muito pequeno. Então, o remanescente da semente da mulher que guardarem os mandamentos de Deus, os judeus, tiveram o testemunho de Jesus Cristo, os gentios, serão caçados como cães e darão suas vidas por um testemunho. Então, uma grande manhã, ao amanhecer do milênio, começará a lua de mel. E, irmãos, só podia estar na mensagem o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. É tremendo isso aqui, né? Então, uma grande manhã, ao amanhecer do milênio, começará a lua de mel. E então o resto dos mortos não vivem até o fim dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos haverá uma ressurreição geral.
lá ante o trono branco. O profeta do Senhor diz assim: corte os meus pés, minhas pernas e meus braços, mas não me deixe chegar diante do trono branco. Não. O nosso trono branco é agora, é a palavra. Para nós não tem trono branco lá na frente, não. Então, o resto dos mortos não vive até que passe os 1000 anos. E logo ao final dos 1000 anos, houve um juízo mostrando que essa descendência, essa linhagem de Cão estava na arca. E Cão ainda está aí no remanescente. Aqueles que ouviram isto e rejeitaram terão que ser julgados. Um remanescentezinho dos gentios que formam a noiva de Jesus Cristo. Os demais gentios serão julgados. Os demais da descendência de Cão que está no mundo inteiro serão julgados lá no trono branco. E aqui é uma oração. Ele diz: agora conceda o Senhor que nós não estejamos considerados entre eles, mas que estejamos no chamado da ceia das bodas. A ceia das bodas é o portão do milênio, que é lua de mel. Conceda, Senhor, que nós não estejamos considerados entre eles, mas que estejamos no chamado à ceia das bodas. Porque nós reconhecemos a Jesus entre nós hoje. Estamos entrando com Ele, fora do mundo, nele. Permita-nos caminhar nessa cidade. Permita-nos caminhar nessa cidade, sair com Ele, andar com Ele nessa cidade. A nova Jerusalém que desce do céu depois do milênio, a eternidade, novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Na mensagem o arrebatamento, agora nós encontramos aqui que Enoque foi o 7º depois de Noé. Depois de Adão, né? Que foi um tipo das eras da igreja. Todos os demais 6 homens antes dele morreram, porém Enoque foi trasladado. Enoque foi arrebatado, o 7º depois de Adão. Todos os demais 6 homens antes dele morreram. 6 homens antes dele morreram, até chegarem em Adão. Porém, Enoque, o 7º, depois de Adão, foi trasladado, justamente na 7ª era. E que isso vai se dar o arrebatamento. Está vendo como que os tipos não falham? Enoque foi arrebatado. O 7º mostrando que a igreja, o 7º mostrando que é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Agora não há dúvida, nós estamos na 7ª era da igreja, todos sabemos disto, que a era neotestamentária foi dividida em 7 períodos. Se você diz não existe 7 eras, você está dizendo não existe tempo, não existe calendário, não existe dia, não existe noite, não existe anos. Como que não existe eras? Existe a grande era neotestamentária, mas ela foi dividida em 7 dispensações diferentes.
E nós estamos na 7ª dispensação. Na era do arrebatamento. Agora é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Todos os outros 6 morreram, porém Enoque foi trasladado, porque ele não foi achado. Deus o tomou. Porém Enoque arrebatado foi um tipo de todas as demais, os demais morrendo. Porém, a noiva do tempo do fim será chamada para fora. O arrebatamento sem morte será chamada da 7ª era da igreja, o que nós estamos agora testificando daquela era. Oh, que coisa! Diz assim, vamos cavar agora bem fundo. Cavar bem fundo, né? Cavar bem fundo, como que garimpando pedras preciosas. Pedras de diamante, de esmeralda, muito mais preciosas do que isto. E é o que Deus está colocando diante de nós. Está colocando na nossa mesa nesse dia, nesse café da manhã. Senhor, realmente nós estamos indo muito fundo. Se Satanás tem suas profundezas, Deus tem as suas. Nós estamos nos aprofundando mesmo nas profundezas de Deus. E é isso que nos traz fé para sermos arrebatados. Graças a Deus por mais esse dia, por mais esta porção da Tua Palavra que nos abençoa. Essa porção da Tua Palavra cura os doentes. Levanta aqueles que estão fracos, fortalece os fracos, anima, Senhor, a Tua Palavra realiza tudo quanto nós precisamos, que as bênçãos do Senhor, as bênçãos de mais esta porção da Tua Palavra, esteja nesta casa, com esta família, com este irmão, esta irmã, onde quer que eles estejam agora. No nome poderoso de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Com esta bênção, nós podemos dizer, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Providências que enviaste em meu favor. Foram momentos que quase desfalecendo, eu senti sua presença me amparando com amor. Fui alvejado pelos dardos do inimigo e prostrado no caminho. Então o Senhor chegou. Obrigado, por 1000 vezes sempre digo, mesmo sendo tão indigno, me fizeste vencedor. Por tua graça, seguirei neste caminho, eu não vou andar sozinho, mas somente com o Senhor.
procelas do caminho não irão me impedir de adorar-te com o coração contrito. Tu és o maior motivo por eu ter chegado aqui. Sempre permitas, mesmo eu tão pequenino, continuar te seguindo, pois te amo, Deus de amor. Paz eu encontro em teus braços de amigo, neste mundo tão perdido, não te deixarei, Senhor. Muito obrigado, por 1000 vezes sempre digo, mesmo sendo tão indigno, me fizeste vencedor. Por tua graça, seguirei neste caminho. Eu não vou andar sozinho, mas somente com o Senhor. Por tua graça, seguirei neste caminho. Eu não vou andar sozinho, mas somente com o Senhor.